Graça e paz. Eu estendo a irmã Carlinda, ela deve estar acompanhando o culto nesse momento. E estive falando com ela hoje, pastor. Ela se encontra ainda enferma, quando a igreja sabe. E estive falando com ela hoje e ela disse que o Senhor está sustentando, está aguardando, e isso a gente tem certeza disso. Eu fico muito honrado, com muita satisfação que nessa noite participo diretamente desse momento da igreja, né? Um momento ímpar, de aniversário da igreja de 112 anos. Eu não me lembro, não sei se o meu irmão ele tem de cabeça, a data que a gente chegou nessa igreja. E eu quero, dos pilares que eu tenho certeza dessa igreja, e a gente está aqui por isso, é que essa igreja prega, o que essa igreja prega é que a porta ainda é estreita e o caminho ele não enlargueceu. A Bíblia que é pregada aqui é essa Bíblia. E me recordo quando em qualquer campo dessa igreja que o pastor, o presidente dessa igreja quer que o membro alcance ou dá um salto maior na sua vida espiritual, ele tem a preocupação de ensinar como chegar e como fazer. Eu me lembro que em uma certa época num projeto dele, ele falou que essa igreja era para alcançar um número de membros. Um projeto que ele lançou um tempo atrás, e que essa igreja alcançaria um número de membros. X, eu não me lembro qual foi o número. E se nem chegou. E eu, conversando com ele aqui atrás, eu falei assim para ele, de repente, se você mudar a forma que você... Obrigado, minha irmã. Mudar a forma que você prega, mudar determinado contexto, como você fala, isso aí pode acontecer rápido. E de repente aconteceu, não sei quanto número foi atingido, mas se não está todo mundo aqui, uma das coisas também dessa igreja, que que já tinha, mas foi muito agregado com a pessoa dele, eu falei isso na aula há pouco tempo atrás, agregar. Essa igreja é uma igreja que abraça. Essa igreja é uma igreja que abraça. E de repente não está todo mundo aqui, mas essa igreja importa pessoas. Essa igreja importou pessoas, essa igreja abriu igrejas. Essa igreja abriu pronto de pregações. Essa igreja, semana passada o João Marco esteve aqui, dando testemunho em vida, falando do trabalho que essa igreja tem, o carinho que a igreja tem por ele. E essa igreja, ela costuma abraçar as pessoas. Logicamente, quem quer ser abraçado, né? E muitas vezes a gente não quer ser abraçado, mas essa igreja tem isso. Ela abraça as pessoas. Na casa dele próprio, eu me lembro quando ele mudou para a igreja chegava pessoas aqui que a gente nem sabia quem era, mas era alguém que estava indo para a casa dele e dormia na casa dele, ficou na casa dele. Lá passou pastores, seminaristas, enfim, passou várias pessoas pela casa dele, porque essa igreja abraça as pessoas. E tem como meta, sério e reto, pregar a palavra de Deus como ela é. Como ela é. Então, se de repente abrisse um modo diferente para pregar aqui, poderia de repente começar a encher, os bancos não está desse jeito. Mas e aí? Eu me lembro da casa, a casa a qual foi construída, a Bíblia diz que foram construídas 2 casas. É bem provável que aquelas casas eram muito iguais. A mesma construção de uma era da outra. Só que como elas foram construídas e onde que foi construída? Uma foi construída em um alicerce e outra em outro. A que foi construída em um alicerce permaneceu, a que foi construída em outro alicerce, essa veio a sucumbir. Então, o alicerce dessa igreja é um dos meus orgulhos que eu tenho dessa igreja. É que ela prega a palavra de Deus como ela é. E isso me deixa orgulhoso de fazer parte dessa igreja e desse momento.
Uma outra situação que tem como característica dessa igreja é cuidar da vida espiritual das pessoas. Sim, aqui é pregada a palavra, a saúde espiritual é preciso estar em dia. Semana passada, nós vimos na pregação do pastor Almeida, quando ele pregando, ele falou dos 15 minutos, foi salientado pelo pastor Carlos no final. O pastor Jorge, quando prega, ele leva e busca a mentalidade de que você tem que estar bem espiritualmente e, logicamente, se você está bem espiritualmente, você tem como contagiar as pessoas, você tem como pregar. O evangelista está ali sentado, o irmão Jorge. O irmão Jorge tem a incumbência de evangelizar, como evangelista dessa igreja, de ir direto, de abordagem. Mas você tem como pregar, eu tenho como pregar com a minha vida, você tem como pregar com a sua vida. E se você tem como pregar com a sua vida, você precisa estar bem, em primeiro lugar, espiritualmente. Nós temos que estar bem espiritualmente. E existem 3 situações que têm assolado o nosso país, o mundo em geral. E isso, a igreja não está alheio a essa situação. A igreja não está alheia a essa situação. As pessoas podem falar assim, mas você vai falar de algo que atinge a igreja? Sim. O crente, a eclésia, de dentro para fora, que não somos nós, essa eclésia está no mundo. E se nós estamos no mundo, nós vamos ser e somos atingidos normalmente por tudo que atinge qualquer pessoa que não está diretamente ligada ao Evangelho. E essas 3 situações, quais essas três situações? Em primeiro lugar, eu vou pedir para a irmã colocar no projetor. Não, eu quero as 3 situações. Deixa eu achar aqui. Depressão, tá aí primeiro. Depressão. O crente deprimido, ele tem como dar um bom testemunho, ele tem como pregar. O crente deprimido, ele tem como sorrir. Semana passada foi falado de sorriso. O pastor falou que às vezes olha para a pessoa está mal-humorada, não sabe quando que foi um mosquito que picou ela, ou alguma coisa que cutucou, que ela ficou mal-humorada de repente. Você mal-humorado, você tem como dar um bom testemunho? O que é depressão? Depressão é algo que um passado, né? Um passado é um mal de alguma coisa que passou, né? Na tua vida, e de repente você não se desvencilhou disso, você não lutou para que isso passasse e você ficou deprimido. A depressão é algo é uma situação que atinge nós diretamente por algo que passou. Ou seja, uma perda que você teve, uma decepção de alguma forma, e aí você fica deprimido. Não é algo que acontece assim de um dia para a noite. É um processo, quando vê você está lá deprimido. E o crente deprimido, em depressão, logicamente, como um outro cidadão qualquer, ele se tranca em si mesmo, não é isso? A depressão, a pessoa se tranca em si e não consegue. Tem gente que não consegue nem tomar banho, nem se alimentar direito. A pessoa com depressão. Tem uns que pode reagir de uma forma, tem outros que pode reagir de outra. O crente está alheio a essa situação? Não. Por isso que tem que cuidar disso para você não ficar, a gente não ficar com depressão. Mas como que cuida disso? Tem um outro pilar, tem outra situação. Qual é a outra situação? É o estresse. O estresse é do momento, não é isso? Eu vou fazer a pergunta atrás. Tem alguém aqui, com depressão? Tem alguém que num quadro depressivo aqui presente nesse momento? Não precisa levantar a mão, Se tem alguém, nós vamos usar um texto bíblico para que você possa entender que tem cura, que tem remédio. Você pode procurar, de repente, quando está nessa situação, a gente não procura o psicólogo, procura o pastor, o gabinete pastoral, procura um amigo. Muita gente procura ajuda, mas a depressão em si, ela deixa você retraído e você, às vezes, nem ajuda você quer procurar, ou às vezes nem ajuda você aceita, pela situação que a gente verifica. A outra situação é estresse. O estresse é o quê? Do momento. Estressado agora, nesse momento. Tem alguém aqui estressado? Estressado? O que estressa? O que estressa a gente? As coisas do momento.
do momento estressa a gente. Você vai sair aqui, o carro te fechou, você se estressou. Você conversou com alguém, uma forma de alguém foi áspero com você, você se estressa com a pessoa. Então o estresse é algo do momento. São tempos diferentes, não é isso? A depressão é passado, é algo que aconteceu, e nós ficamos às vezes depressivos. O estresse é o quê? Momento. Um momento. Eu e você ficamos estressados facilmente, sim ou não? Eu fico estressado. Tem coisa que me estressa. Se você é diferente, parabéns, autocontrole, é isso aí. Você está realmente no caminho e exercendo aquilo que é ensinado. A outra situação é ansiedade. Ansiedade já é algo futuro. Alguém fica ansioso ou ansiosa por algo que já aconteceu? Algo que está acontecendo? Não. A ansiedade é algo que te toma por algo que vai acontecer. Esses 3 tempos, você está em um tempo desse. Nós estamos em um tempo desse. Os outros 2 tempos você não está mais. Nós não estamos mais. Nem no passado, que é a depressão, e nem no futuro, que é a ansiedade. Mas nós ficamos ansiosos por tudo. E hoje, então, no dia a dia, e por tudo que nós vivemos, o mundo te empurra de uma forma, a vida te empurra de uma forma que tudo é muito acelerado, é tudo para ontem. Eu fui numa casa essa semana e a moça falou assim, antigamente era o forno, né? O forninho em casa, para esquentar lá o pão, a comida e tal e tal. Hoje, na maioria das casas, é o micro-ondas, não é isso? E aí ela falou assim, não é mais o micro-ondas não, hoje, aqui tem o Mr. Assist, eu não sei bem o nome já é um forno avançado, além do micro-ondas. Já é algo que ou seja, o micro-ondas já não serve mais. E às vezes nós queremos estar nesse tempo, acelerado de forma de querer saber o que pode vir, o que vai acontecer. E nesse meio tempo você fica de uma forma e é muito ruim, isso é muito ruim. Quem está autorizado e quem está nesses 3 tempos? Vamos lá na palavra. Qual o texto aqui? Deixa eu ver. A referência do texto. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Olha lá, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o quê? O mesmo de ontem. Ou seja, ele que está autorizado para cuidar do seu passado. Hoje, do seu estresse, quem está autorizado? Jesus Cristo. E para sempre, do seu futuro. Ou seja, Jesus é o único que está autorizado a cuidar, restaurar lá o seu passado, cuidar do seu presente e te dar um futuro. É Jesus. Então, por que eu fico nessa... quando isso me atinge de forma... Eu coloquei aí as 3 situações, mas isso, se alguém se encontrar, ou se alguém, de repente, estiver nesses 3 quadros, é de internar, precisa ser internado. E quando a gente busca ajuda, lógico, tem o psicólogo, tem, como eu já falei, tem os médicos que às vezes receita ter remédio para essas situações. E no receitar remédio, não é que eu não gosto de remédio, eu não gosto do médico, eu tenho um meio receio em relação a você tomar determinado tipo de remédio para essas situações. Eu conversando com uma psicóloga aqui de Santa Teresa, uma senhora muito legal, e ela me falou o seguinte: durante um transporte daqui da casa dela para o consultório dela, um consultório muito bonito em Laranjeiras, ela atendeu várias pessoas no telefone, ela falava e tal, e tal, e tal. E aí, voltando para a casa dela, ela falou assim: rapaz, eu falo e consulto às vezes coisas que eu nem imagino o que é. E aí, quando eu voltei para a casa dela, ela estava muito acelerada, e falando assim, num lugar muito bonito aqui em Santa Teresa, aqui atrás, e ela falava assim: eu não aguento isso aqui, eu vou embora daqui, eu quero ir embora daqui, eu não aguento isso. Aí eu falei: mas como é que a senhora consegue cuidar das pessoas desse jeito?
Querido, muitas vezes a gente busca para cuidar de algo que só Jesus cuida. A gente busca as coisas, o lugar, o carro, até na outra pessoa a gente busca. E nós devemos e precisamos entender que todos nós temos um vazio, que esse vazio é do tamanho de Deus. Esse vazio é do tamanho de Deus. Então não adianta muitas vezes. Ivanildo, então você está pregando, você está falando que a gente não tem que buscar as coisas. Não, querido, não estou falando isso. Eu estou falando para vocês que todos nós temos um vazio, que esse vazio é do tamanho de Deus. Então você pode ter, ir, voltar, ir, ter, e fazer, e tentar, e não conseguir preencher aquele vazio que é do tamanho de Deus. Nós temos situações na nossa vida que a gente busca às vezes no outro. A Bíblia diz que na ordem está assim, em primeiro lugar, o que é em primeiro lugar? Buscar primeiro o reino. Na matemática, dizem que na matemática a ordem dos números não altera o resultado, né? A ordem do número não altera o resultado. Na vida espiritual altera. A gente troca. Mateus capítulo 6. Vamos ver lá o que diz o verso 25. Mateus 6, 25. Um querido irmão, companheiro de culto no lar, no dia 28 de abril de 2020, que Jesus recolheu para o céu, ele gostava muito desse texto e pregava sempre sobre isso. Sempre nos cultos no lar ele falava, a maioria das vezes ele falava sobre esse texto. Vamos lá, todos aí. Por isso digo o quê? A vocês, para quê? Para não andar o quê? A gente anda preocupado, a gente se preocupa todos os dias. A gente anda ansioso, a gente tem ansiedade pelas coisas. Todos os dias a gente está preocupado. E aí a gente esquece de buscar quem vai cuidar, quem está cuidando da minha e da tua preocupação. O verso 33, pode pular para o 33, por favor? Mas buscai o quê? Primeiro, as coisas que eu tenho que fazer, as coisas que você tem que fazer. Busca os nossos afazeres. Vamos cuidar das coisas e depois, então, a gente busca o reino. Por isso que dá errado. A gente troca a ordem. Por isso que eu vou continuar ansioso. Por isso que eu vou continuar dependente. Porque eu não estou buscando primeiro. A igreja aqui não prega isso? Não prega para mim e para você dessa forma? Eu falei que a situação da ansiedade, da depressão e do estresse, ela está alheio é uma situação que todos nós podemos ser cometidos por ela. A forma que você vai reagir, a forma que a gente reage, a forma que a gente bota Deus no negócio, pode ser o diferencial. Pode ser o diferencial. Aliás, é o diferencial. O último verso, por favor, acho que é o último verso. Portanto, não se preocupais com o dia de amanhã. A gente se preocupa o tempo todo com o dia de amanhã. A gente se preocupa tanto com o dia de amanhã que a gente deixa de viver o dia de hoje. Aí termina dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Nós, às vezes, cuidamos de tudo, mas esquece de primeiramente buscar a Deus. E aí, lógico, quando dá certo, se eu pegar o meu projeto de vida e pegar ele e dar na mão de Deus, na mão de Jesus, ele deve riscar tudo e falar assim, esse projeto não serve, eu vou te dar um novo. E aí a gente não quer o novo. A gente não quer viver aquele projeto novo. A gente quer o nosso projeto. Tem um profeta na Bíblia, que a Bíblia trata como profeta menor. Ele chegou em um determinado momento, profeta Abacuque, capítulo 1,
capítulo 1 de profeta Abacuque, ele vai lá conversar com Deus o seguinte: Senhor, nós vivemos um tempo desse, um ano atrás, está exatamente igual. A Bíblia é muito atual. A Bíblia é muito atual. Nós vivemos um tempo exatamente igual a esse. Abacuque vai para Deus e fala assim: olha, eu estou vendo que eles estão levando vantagem. Nós não estamos conseguindo, e eles levam vantagem. A justiça, como já dizia lá Isaías, o certo está errado, o errado está certo. O pastor falou sobre isso há pouco tempo atrás. Os advogados vão lá, advogam, vem alguém que, entendeu, dá uma canetada e resolve tudo. Ou seja, o que está certo está errado, e o que está errado está certo. E Abacuque, no capítulo 1, ele vai para Deus e fala assim: ó, como que pode? E outra coisa, nós estamos clamando e o Senhor não está respondendo. O Senhor a gente não está tendo solução. Abacuque vai para Deus e fala isso. Só que no capítulo 2, Abacuque faz o quê? Ele vai orar. Ele vai lá. Aí Deus fala: senta aí, Abacuque, eu vou conversar contigo. Como diz lá, o teu patamar não é esse não. Tu já está em outro patamar, Abacuque. Abacuque, não se compara a isso aí não, Abacuque. Entendeu? O teu negócio, Abacuque, é outro. Você é justo. E o justo tem que viver de quê? Da fé. Abacuque, o justo tem que viver da fé. Então não se compare isso aí não. Você está em outro nível, Abacuque. Aí vem o legal desse profeta. Abacuque entende. Olha a mudança. Quando Abacuque entende aquilo que Deus fala com ele. Deus fala: escreve, tá? Escreve. Ele vai lá, entende, escreve. E aí, o capítulo 3 é que todos vocês conhecem. Aí vem, por que Abacuque no capítulo 3 ele diz assim, ó: Senhor, agora eu entendi. E aí, ó, se a videira dá fruto, beleza. Se não der, beleza. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem. Se o UB tiver hoje bom, beleza. Se não tiver, tudo bem. Se o profissional liberal, que aqui tem alguns, se deu certo hoje, tudo bem. Se não deu certo, tudo bem. Por que Abacuque volta e fala assim, ó: Senhor, eu entendi, independente de qualquer coisa, eu entendi. Por que Abacuque volta e faz essa oração? Porque ele entendeu o que Deus falou para ele. Por que a gente às vezes não consegue isso? Porque a gente não consegue entender. Se a gente não entende, a gente fica na mesma. Se a gente está no mesmo local, a gente continua às vezes ali andando de círculo, porque a gente não entendeu. Abacuque, quando ele entende aquilo que Deus mandou ele escrever, aí ele volta e faz a oração final. É o hino que é o corinho que eu vou pedir para a gente cantar, para finalizar. Entendeu? Abacuque entendeu o que Deus tinha falado para ele, aí Abacuque houve a mudança. Abacuque começou a agradecer. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é desse jeito, porque o Senhor fez assim. Eu te agradeço. Então, em qualquer coisa, em qualquer circunstância, eu quero te agradecer. Eu fui nós estávamos fazendo um trabalho, o meu irmão saiu a semana passada, mas ele estava, como eu, né, trabalhando muito nessa época. E aí a gente estava preparando lá um trabalho lá, e eu chamei o Gessé, o Ronaldo, o meu pessoal, o Jaime. E aí a gente estava naquele pique que era o do Natal, né? O trabalho do Natal, todo mundo, chamei, olha só, isso aqui, tá? E aí nós fomos entregar esse trabalho semana passada. Quando chegou lá, deu muito trabalho, teve algumas coisas subir pela escada, que o projeto acabou saindo um pouquinho do projeto, e subiram pela escada. Eu sei que ficou muito bonito, mas deu muito trabalho. Quando a gente arrumou tudo na sala, o dono falou assim, ó: isso aqui é do meu filho, eu e minha esposa nós estamos indo embora, que vai embora do país, e o meu filho que vai acertar isso com você, e ele não está aqui. Quando ele chegar, eu vou conversar com ele, e eu preparadinho para fazer o quê? Que era aquele nosso Natal. E eu tudo certinho ali com o menino, o Gessé olhando para mim, e eu olhando, aí o cara... Aí saímos dali muito triste. Rapaz, não aconteceu aquilo que a gente estava preparando. Nosso final de ano. Tá, rapaz, e aí? Mas a gente não crê que Deus, Ele conhece o nosso passado, presente e futuro? E Deus não prepara, Deus não cuida? O texto de Mateus não diz que Deus está cuidando de cada situação? Mas eu confesso para os irmãos que eu saí dali preocupado. Porque nós tínhamos trabalhado durante quase 15 dias direto para uma situação.
Só que uns 3 meses atrás, querido, eu fui numa outra cliente na Gávea e tinha dado um orçamento. E lá era uma mansão, uma moça, uma casa da mulher enorme. E aí nós tínhamos preparado ali para fazer em janeiro, final de janeiro e fevereiro. Porque ela ia fazer a construção, ia aumentar lá aquela casa e aí a gente ia começar a fazer. Quando a gente chegou na loja, tinha uma mensagem dela no telefone. Oi, Ivanildo, você pode vir pegar o trabalho? Porque o rapaz vai começar a fazer a obra em janeiro, mas eu queria começar já com você agora. Eu falei, o Senhor providenciou aquilo que ficou para lá, o Senhor cuidou aqui. Então a gente fica preocupado, a gente fica, mas porque a gente não põe em prática. A gente não põe em prática aquilo, a gente não exerce aquilo que é ensinado, aquilo que a palavra nos ensina. E então aquilo que era para sair daquele lugar, saiu de forma maravilhosa de outro lado, porque Deus já estava cuidando. A gente não entende isso, sofre antes, sofre depois, e vai continuar sofrendo se a gente não conseguir entender e colocar nossos anseios nas mãos de Deus. É mais fácil quando a gente consegue descansar em Deus. É mais fácil. Ontem eu falei para uma pessoa assim, ela estava numa situação logicamente, muito ansiosa, e eu falei, você não já colocou na mão de Deus? Já colocou? Já. Então deixa. Deita e dorme. Deixa. Eu e você, a gente consegue adiantar alguma coisa no tempo? A gente consegue? Não consegue. A gente consegue pelo nosso anseio, pela nossa ansiedade? A gente não consegue. Então por que a gente não entende isso? E bota as coisas no seu devido lugar? Nós vamos continuar tendo dificuldade, querido, mas a gente vai passar de forma diferente. Nós vamos passar de forma diferente. Nós vamos ter saúde espiritual, saúde mental, saúde física. E aí vai ficar mais fácil de eu e você propagar o Evangelho. Fica mais fácil de dar testemunho, porque você está com a vida... O pastor Almeida, ele fala muito sobre equilíbrio. Eu falava na aula, olha, o equilíbrio. Eu falava, rapaz, esse homem deve viver em corda, naquela corda, aquele negócio. Porque o equilíbrio é a chave. É a chave. A gente precisa buscar o equilíbrio. E ele está onde? Dentro da palavra. É aquilo que é ensinado aqui. Como falei no início, o caminho continua estreito e a porta não enlargueceu. Mas a gente vai passar por ela em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.